Capítulo 1. Quantos tipos são os principados e de que modos se adquirem? Todos os estados, todos os domínios que imperaram e imperam sobre os homens, foram e são, ou repúblicas, ou principados. Os principados, ou são hereditários, quando o sangue de seu senhor é de linhagem nobre, ou são novas. Se novos ou completamente novos, como foi Milão para Francisco Sforza, ou são como membros adjuntos ao estado hereditário do príncipe que os adquirem, como é o reino de Nápoles para o rei da Espanha. Os domínios assim adquiridos ou estão acostumados com a submissão a um príncipe, ou a serem livres, ou foram conquistados com armas alheias, ou com as próprias, por fortuna ou virtude. Capítulo 2. Dos principados hereditários. Não tratarei aqui das repúblicas, porque já discorri longamente sobre elas em outra ocasião. Dedicar-me-ei tão somente ao principado, tornando a urdir o tramado acima, e discutirei como esses principados podem ser governados e mantidos. Digo, portanto, que nos estados hereditários e habituados à estirpe de seu príncipe há menor dificuldade para mantê-los do que nos novos, porque basta não lhe renegar uma condição ancestral e, ademais, transigir, de acordo com as adversidades. Assim, se tal príncipe, para de engenho, ordinário, conservará para sempre o poder, a menos que uma força extraordinária e excessiva o destitua. E, destituído, por mais terrível que seja o usurpador, ou haverá de reaver. Temos na Itália, por exemplo, o Duque de Ferrara, que não teria resistido aos ataques dos venezianos em 1484 e aos do Papa Júlio em 1510, não fosse ele antigo naquele domínio, porque o príncipe natural tem menores razões e necessidade de menos para ofender. Disso convém que seja mais amado, e se não se faz odiar por vícios exorbitantes, é justo, é natural que seja benquisto por todos. E na antiguidade e na continuação do domínio, apagam-se as lembranças e as razões das inovações, ao passo que uma mutação deixa sempre expostos os engastes para a edificação de outra. Capítulo 3. Os principados mistos. Mas no principado novo consistem em dificuldades. E primeiramente, se não é totalmente novo, mas parte ou membro de outro, pode-se dizer que o conjunto é quase misto. Suas variações nascem primeiramente de uma dificuldade natural, existente em todos os principados novos, porque os homens de boa vontade mudam de senhor, feitas do benefício da mudança, e essa opinião os leva a pegar em armas contra seu príncipe. Não que se iludem, pois a experiência mostra que assim pioram a situação, em razão de uma necessidade natural e ordinária, que obriga a que se ofenda aqueles a quem se passa a governar, seja por meio de gentes de armas, seja por meio de outras injúrias sem fim, inerentes à nova aquisição. Do novo príncipe será inimigo todos os que se sentiram ofendidos durante a ocupação, e não poderá manter como amigos aqueles que ali o colocaram, por não poder satisfazê-los do modo que haviam imaginado, e por não poder usar contra eles remédio forte, por a eles estar obrigado, porque por mais potentes que sejam os seus exércitos, precisará do favor dos provincianos para adentrar a província. Por essas razões, Luís XII, rei da França, logo ocupou Milão e logo a perdeu. Bastaram para tirar-lhe, da primeira vez, as forças de Ludovico, pois a mesma gente que havia aberto as portas a Luís, encontrando-se desenganada do que tinha pressuposto acerca do futuro, não pôde suportar os dissabores causados pelo novo príncipe,
É bem verdade que, adquirindo-se pela segunda vez as províncias, rebeladas perdê-las é mais difícil, porque o Senhor, aproveitando-se da rebelião, sente menos escrúpulos em obter a sua segurança com a punição dos revoltosos, em descobrir os suspeitos e em proteger os pontos mais fracos. De modo que, para perder Milão da primeira vez, bastou a França que um certo duque Ludovico fizesse barulho nas fronteiras. Para perdê-la pela segunda vez, foi preciso que todos se unissem contra ela, destruindo-lhe os exércitos ou expulsando-os da Itália, resultado das razões mostradas anteriormente. Contudo, Milão foi-lhe tomada da primeira e da segunda vez. As razões universais da primeira foram relatadas. Resta agora dizer as da segunda, e ver que remédios Luís havia, e quais poderia haver outro príncipe que estivesse na mesma situação, para conservar a conquista melhor do que a França o fizera. Digo, portanto, que esses estados incorporados a um estado mais antigo por meio da conquista, ou são da mesma província e de mesma língua, ou não. Quando são, é fácil mantê-los, principalmente se não estão acostumados a viver livres, e para possuí-los com segurança, basta extinguir a linhagem do príncipe que os governava, porque nas outras coisas, mantendo-se-lhes os antigos privilégios e não diversificando os costumes, os homens viverão em paz, como se viu na Borgonha, na Bretanha, na Gasconha e na Normandia, que tanto tempo estiveram com a França, e apesar de haver alguma diversidade de língua, os costumes são semelhantes e podem facilmente se conciliar. E quem os conquista, querendo mantê-los, deve adotar 2 cuidados. Que a estirpe do príncipe anterior seja extinta. Outro, não alterar a lei nem os impostos vigentes. Desse modo, em pouquíssimo tempo, o novo principado formará, com o antigo, um corpo único. Mas quando se conquistam estados em uma província de diferentes línguas, costumes e governos, as dificuldades aparecem. Será preciso o concurso da fortuna e grande habilidade para mantê-los. E um dos remédios mais eficazes seria que o conquistador fosse lá morar. Isso tornaria aquela possessão mais segura e duradoura. Foi o que fez o grão-turco na Grécia, que apesar de todas as outras medidas observadas por ele, para manter aquele estado, se não tivesse ido lá morar, não teria mantido a conquista, porque lá estando, vê surgirem as desordens, e logo as pode remediar, não estando, só as conhece quando já são grandes e não possuem mais remédio. Além disso, a província não é expoliada pelos oficiais de conquista. Satisfazem-se os súditos com o mais fácil recurso, ao príncipe. Assim, terão mais razão em amá-lo, dispondo-se eles a ser bons, ou de outro modo, a temê-lo. Quem de fora quisesse atacar aquele estado, teria mais cuidado, pois, vivendo ali o príncipe, mais difícil seria tirar-lhe as posses. Outro bom remédio é fundar colônias em 1 ou 2 lugares que sirvam como entraves àquele estado, pois é necessário ou proceder dessa forma, ou manter ali forças de artilharia e infantaria. Nas colônias, não se gasta muito, e sem muita despesa, podem ser instaladas e mantidas, prejudicando-se apenas àqueles a quem se tomam as terras e as casas, quais são parcela mínima do Estado, para dá-las a novos habitantes. Os que são lesados permanecerão dispersos e pobres, não podendo causar dano algum. Os outros permanecerão quietos, pois, de um lado, não foram prejudicados, e de outro, temem que suceda a eles o mesmo que sucedeu aos espoliados. Concluo, portanto, que essas colônias, que nada custam, são mais fiéis e causam pouco prejuízo, e os prejudicados, sendo pobres e dispersos, como já foi dito, não podem incomodar. Pelo que se pode notar,
aos homens deve-se agradar ou matar, porque se vingam das pequenas ofensas, das graves não podem fazê-lo. Dessa forma, a ofensa que se faz ao homem deve ser tal que não se tema a vingança. Mas se o príncipe mantiver, em lugar de colônias, forças armadas, gastará muito mais, pois terá de despender nela todo o rendimento do Estado, de modo que o ganho tornar-se-á perda, e a ofensa será grande, porque atingirá todo o Estado, com as mudanças e o aquartelamento do exército. Esses incômodos todos sentem, e todos se convertem em inimigos do conquistador, e esses inimigos vencidos em sua própria casa são sempre perigosos. De qualquer forma, portanto, a ocupação armada é tanto inútil quanto útil é a colonização. Deve ainda quem se encontrar em uma província diferente, como foi dito, tornar-se chefe e defensor dos vizinhos menos poderosos e procurar enfraquecer os mais potentes, tomando cuidado para que, por acidente, não entre nela nenhum forasteiro tão forte quanto ele. Mas sempre haverá quem seja chamado por aqueles que se sentem descontentes por demasiada ambição ou por medo, como se viu outrora, quando os etólios chamaram os romanos à Grécia, e em todas as províncias que os romanos conquistaram, lá foram colocados pelos próprios habitantes, e a ordem das coisas é que logo que um estrangeiro poderoso entra em uma província, todos os fracos que lá residem juntem-se a ele, movidos pela inveja que tem aos que os sobrepujam em poder. Tanto que, a respeito desses menos potentes, o estrangeiro não tem trabalho algum para conquistá-los, pois logo se juntam voluntariamente, formando bloco com o Estado conquistado. Ao invasor resta apenas evitar que não adquiram demasiada força e demasiada autoridade, e facilmente poderá, com forças próprias e com favor deles, sobrepujar os que têm poder, tornando-se o único árbitro da província. Quem não observar bem esses preceitos perderá logo o que conquistou, e, enquanto o conservar, terá inúmeras dificuldades e aborrecimentos. Os romanos, nas províncias que conquistaram, observaram bem esses preceitos. Fundaram colônias, cuidaram dos menos poderosos sem aumentar-lhes o poder, enfraqueceram os mais fortes e não deixaram que os estrangeiros poderosos ganhassem reputação. Quero tomar como exemplo apenas a província da Grécia. Os romanos adularam os aqueus e os etólios, enfraqueceram o reino dos macedônios, expulsaram Antíoco, mas nem aos etólios, nem aos aqueus, apesar de seus méritos, foi permitido ampliar os domínios. Sequer Filipe pôde persuadi-los a serem amigos dele, sem debilitar-se. Nem o poder de Antíoco bastou para que lhe consentissem manter naquela província algum estado. Porque os romanos fizeram, nesses casos, aquilo que todos os príncipes sábios devem fazer. Não apenas pensar nos escândalos presentes, mas também nos futuros, e servir-se de toda a habilidade para evitá-los. Porque, prevenindo-se a tempo, facilmente se pode remediá-los. Mas caso se espera que o mal se aproxime, o remédio não chega a tempo, porque a doença torna-se incurável. É como nos casos de tísica, dizem os médicos. No princípio do mal, é fácil a cura e difícil o diagnóstico. Mas, com o decorrer do tempo, não sendo conhecida nem medicada, a doença será de fácil reconhecimento, mas de difícil cura. Assim ocorre nos assuntos do Estado, porque prevendo-se a tempo os males que surgem, dádiva apenas dos prudentes, pode-se saná-los rapidamente, mas, quando por falta de previsão, aumentam de modo que todos os conheçam, não há mais remédio. Os romanos, prevendo os inconvenientes, sempre os remediaram, mas nunca deixavam, para evitar uma guerra,
que esses inconvenientes se alastrassem, pois sabiam que uma guerra não se evita, mas seu adiamento representa benefício para a outra parte. Por isso, preferiram guerrear contra Filipe e Antíoco na Grécia, para não terem de enfrentá-los na Itália, ainda que pudessem evitar a guerra contra um e outro. Contudo, não o quiseram. Jamais lhes agradou aquilo que cotidianamente propagam os sábios dos nossos dias: tirar proveito do tempo. Antes preferiram valer-se da própria virtude e da prudência, porque o tempo leva tudo consigo, e pode trazer tanto o bem quanto o mal, e tanto o mal quanto o bem. Mas voltemos à França e examinemos se das coisas ditas antes alguma foi feita. Falarei de Luís e não de Carlos, porque, tendo aquele conservado por muito tempo suas possessões na Itália, melhor se evidenciaram seus progressos, e vereis como ele fez o contrário do que se deve fazer para manter-se em um estado de costumes e línguas estranhas. O rei Luís entrou na Itália por meio da ambição dos venezianos, que queriam, com a vinda dele, tomar metade do estado da Lombardia. Não pretendo censurar a atitude do rei, querendo pôr os pés na Itália e não tendo amigos naquela província, tendo sido para ele fechadas todas as portas. Devido a uma atitude do rei Carlos, Luís foi forçado a valer-se de todas as alianças que pudera engendrar. E se nos outros manejos nenhum erro cometesse, essa empresa bem fadada lhe seria. O rei, então, havendo conquistado a Lombardia, ganhou logo aquela reputação que Carlos havia lhe furtado. Gênova cedeu. Os florentinos tornaram-se amigos dele. O Marquês de Mantua, o Duque de Ferrara, os Bentivoglios, a Senhora de Forli, os senhores de Faenza, de Pesaro, de Rimini, de Camerino e Piombino, os Lucanos, os Pisanos, os Senenses, todos se apresentaram a ele como amigos. Então, os venezianos puderam perceber a temeridade das atitudes que haviam tomado, pois, para conquistarem 2 terras na Lombardia, tornaram aquele rei senhor de 2/3 da Itália. Considerai agora como teria sido fácil ao rei conservar sua reputação na Itália se houvesse observado as regras antes descritas e mantido seguros, e defendidos todos aqueles seus amigos, os quais, por serem em grande número débeis e temerem uns à igreja, outros aos venezianos, precisavam manter-se ao lado do rei, que por meio deles poderia facilmente assegurar-se contra todos, por mais fortes que estivessem. Ele, contudo, mal chegara a Milão e fazia o contrário, dando auxílio ao Papa Alexandre para a ocupação da Romanha. Nem percebeu que com essa deliberação se tornava fraco, afastando os amigos e aqueles que se tinham lançado aos seus braços, e tornava a igreja poderosa, acrescentando ao poder espiritual que tanta autoridade confere a ela tão grande força temporal. E cometido o primeiro erro, foi constrangido a prosseguir, até que, para pôr fim à ambição de Alexandre e para evitar que ele se tornasse senhor da Toscana, foi forçado a regressar à Itália. Não lhe bastou ter engrandecido a igreja e afastado os amigos. Por tanto querer o reino de Nápoles, dividiu-o com o rei da Espanha, e onde Luís era antes árbitro da Itália, aí colocou um companheiro para que os ambiciosos e os descontentes daquela província tivessem a quem recorrer. E quando podia deixar no reino um soberano que fosse seu vassalo, ele o retirava para aí colocar um que pudesse expulsá-lo. É coisa de fato muito natural e comum almejar conquistas, e sempre que os homens puderem fazê-lo, serão elogiados e não criticados. Mas quando não podem e querem fazê-lo de todo modo, eis aí o erro e a crítica.
Se a França podia, então, com suas forças assaltar Nápoles, tinha de fazê-lo. Se não podia, não o tinha de dividir. E se a divisão que fez da Lombardia com os venezianos mereceu desculpas, por ter com ela fincado o pé na Itália, a divisão de Nápoles merece crítica, por não ser justa sua necessidade. Tinha, portanto, Luís cometido estes 5 erros. Eliminou os menos poderosos, aumentou na Itália o prestígio de um poderoso, colocou ali um estrangeiro poderosíssimo, não veio nela habitar, nem ali estabeleceu colônias. Esses erros talvez não causassem dano enquanto Luís vivesse, mas cometeu ele um 6º erro, o de tomar o Estado aos venezianos, porque se não tivesse tornado a Igreja tão poderosa, nem deixado a Espanha entrar na Itália, seria bem razoável e necessário enfraquecê-los. Mas tendo tomado aquelas primeiras atitudes, jamais deveria consentir na ruína dos venezianos, porque sendo estes poderosos, sempre manteriam outros distantes de uma empresa contra a Lombardia, fosse porque os venezianos jamais teriam consentido nela, a menos que se tornassem eles próprios os seus senhores, fosse porque os outros não iriam querer tomá-la da França para dá-la aos venezianos, e ir contra os dois não seria sensato. E se alguém dissesse que o rei Luís cedeu o reino da Romanha a Alexandre e o reino de Nápoles à Espanha para evitar uma guerra, respondo com as razões acima expostas, que não se deve nunca deixar seguir uma desordem para evitar uma guerra, porque esta não se evita, mas adia-se para desvantagem própria. E se outros alvitrarem a palavra que o rei tinha dado ao Papa de realizar para ele aquela conquista, em troca do chapéu cardinalício de Rouen e da dissolução do matrimônio régio, respondo mais adiante como se deve respeitar a palavra dos príncipes. Perdeu então o rei Luís a Lombardia, por não ter seguido nenhum dos preceitos acatados por outros conquistadores de províncias que nelas se quiseram manter. Não se trata de milagre, mas de fato corriqueiro e razoável. Desse assunto falei em Nantes com o cardeal de Rouen, quando o Valentino, como era conhecido vulgarmente César Borgia, filho do Papa Alexandre, ocupava a Romanha, porque dizendo-me o cardeal de Rouen que os italianos não entendiam de guerra, respondi-lhe que os franceses não entendiam de Estado, pois se entendessem, não teriam consentido a Igreja tanta grandeza. E por experiência, viu-se que a França, ao alimentar a grandeza da Igreja e da Espanha na Itália, provocou sua própria ruína. Disso pode-se tirar uma regra geral, a qual nunca ou raramente falha. Quem permite ao outro tornar-se poderoso, arruína-se, pois esse poder tem origem na astúcia ou na força. E uma e outra dessas duas qualidades são suspeitas a quem se torna poderoso. Capítulo 4. Por que razão o reino de Dário, ocupado por Alexandre, não se revoltou contra os sucessores de Alexandre? Consideradas as dificuldades relativas à manutenção de um Estado recém-conquistado, alguém poderia maravilhar-se de que, tendo Alexandre Magno se tornado senhor da Ásia em poucos anos e logo morrido sem concluir a ocupação, seria razoável que todo aquele Estado se revoltasse. Então, por que os sucessores de Alexandre lá se mantiveram e não encontraram, para conservar o Estado, nenhuma dificuldade além da criada pela própria ambição deles? A isso, respondo que todos os principados de que se tem memória foram governados de um destes dois modos, ou por um príncipe, e todos os servos que por graça ou permissão dele o ajudaram, como ministros, a governar o novo reino, ou por um príncipe e por barões, que não pela graça do Senhor, mas pela antiguidade do sangue,
tenham esse título. Esses barões possuem estados e vassalos próprios que os reconhecem como senhores e têm por eles um afeto natural. Quanto aos estados que se governaram por um príncipe e seus servos, tem o príncipe neles mais autoridade, porque em toda a sua província não há ninguém que não reconheça como soberano senão a ele. E se obedecem a outro, é porque se trata de um ministro ou oficial, pelos quais não tem aqueles nenhum afeto particular. Os exemplos dessas duas espécies de governo são, nos nossos tempos, o grão-turco e o rei da França. Toda a monarquia do turco é governada por um só senhor. Os outros são servos dele, e dividindo o seu reino em Saint-Jacques, para onde manda diversos administradores que muda e varia como quer. Mas o rei da França está rodeado por uma multidão antiquada de senhores naquele estado, reconhecidos por seus súditos e por eles amados. Tem preeminências que o rei não pode tirar sem correr riscos. Quem considerar, portanto, um e outro desses estados encontrará dificuldade em poder ocupar o reino do turco, mas, tendo-o uma vez vencido, encontrará grande facilidade para conservá-lo. As razões das dificuldades de se ocupar o reino do turco estão em não se poder contar com o apelo dos príncipes daquele reino, nem esperar que a empresa da ocupação seja facilitada pela revolta dos próximos ao soberano, o que resulta das razões acima mencionadas. Porque, sendo todos servos e obrigados, são mais difíceis de corromper, e mesmo quando se corrompem, não se pode esperar deles grande auxílio, pois não conseguem arrastar consigo os povos pelas mesmas razões assinaladas. Portanto, quem ataca o reino do turco tem de cogitar que o achará unido, e convém confiar mais nas próprias forças do que nas desordens dos outros. Mas vencido que fosse e destruído em campanha de maneira que não pudesse refazer os seus exércitos, não se duvide de que a única coisa a temer seja a família do príncipe. Exterminada essa, não há ninguém mais a temer, pois ninguém mais terá autoridade sobre os povos. E, se o vencedor antes da vitória não podia esperar nada deles, depois dela não terá deles o que temer. O contrário acontece nos reinos governados como o da França, porque nele se pode entrar com facilidade, conquistando algum barão do reino, pois sempre se encontra um descontente e outros que desejam inovar. Estes, pelas razões explicadas, podem abrir o caminho para a entrada no estado e facilitar a vitória ao conquistador, que depois, para mantê-la, terá incontáveis dificuldades, tanto com os que o auxiliaram, quanto com aqueles a quem oprimiu. Nem basta a ele extinguir o sangue do príncipe, porque haverá sempre senhores a encabeçar novas mudanças, e, não os podendo nem contentar nem extinguir, perderá aquele estado na primeira ocasião. Ora, se considerais a natureza do governo de Dário, encontrá-lo-eis semelhante ao do reino do grão-turco, e por isso a Alexandre foi necessário defrontá-lo e vencê-lo no campo de batalha. Depois de tal vitória, estando Dário morto, aquele estado permaneceu seguro a Alexandre, pelas razões acima discutidas. E se os seus sucessores permanecessem unidos, poderiam gozar ociosos daquele reino. Nem nasceram outros tumultos, senão os que eles próprios suscitaram. Mas quanto aos estados organizados, como o da França, é impossível conquistá-los com tanta tranquilidade. Daí nasceram as costumeiras rebeliões da Espanha, da França e da Grécia contra os romanos por causa do grande número de principados existentes naqueles estados, e por todo o tempo em que restaram na memória, os romanos sempre estiveram inseguros da sua posse, mas apagada a memória daqueles, com o poder e a diuturnidade do império, os romanos deles se assenhorearam com confiança. Puderam também, quando mais tarde combateram entre si, dominar uma parte daquelas províncias, segundo a
a autoridade que lá conquistara. E por ser extinta a estirpe do antigo senhor, as províncias não reconheceram outros senhores, senão aos romanos. Consideradas, portanto, todas essas coisas, ninguém se admiraria da facilidade que teve Alexandre em conservar o estado da Ásia e das dificuldades que tiveram os outros para conservar outras conquistas, como Pirro e muitos. Isso tudo, porém, nem sempre nasce da grande ou da pequena virtude do vencedor, mas sim da disparidade do submetido. Capítulo 5. De que modo se deve governar as cidades ou principados que antes de serem ocupados viviam segundo as próprias leis, quando os estados que se conquistam, como já foi dito, estão acostumados a viver de acordo com leis próprias e em liberdade. Para mantê-los, há 3 modos. O primeiro, arruiná-los. O segundo, ir para lá residir pessoalmente. O terceiro, deixá-los viver com as próprias leis, cobrando-lhes uma pensão, depois de criar, dentro deles, um estado de poucos, que se conserve amigo. Porque sendo esse estado criado por aquele príncipe, sabe ele que ali não poderá permanecer sem amizade e sem poder, e tudo fará para conservá-lo, pois é mais fácil preservar uma cidade acostumada a viver livre por meio dos seus cidadãos do que de qualquer outro modo. Como exemplo, há os espartanos e os romanos. Os espartanos tomaram Atenas e Tebas, criando um governo de poucos. Todavia, perderam-nas de novo. Os romanos, para conservarem Capua, Cartago e Numância, arrasaram-nas e não as perderam. Quiseram conservar a Grécia quase como os espartanos, deixando-a livre e governada pelas próprias leis, mas não tiveram sucesso, de modo que foram obrigados a destruir muitas cidades daquela província para conservá-la, porque, em verdade, não há modo seguro para conquistá-las além da ruína. E quem se torna senhor de uma cidade acostumada a viver livre e não a destrói, deve esperar ser destruído por ela, pois ela sempre tem por pretexto na rebelião o nome da liberdade e os antigos costumes, os quais nem pela distância dos tempos, nem por benefícios, nunca se esquecem. E por muito que se faça ou se proveja, se os habitantes não se desagregam ou não se dispersam, tampouco esquecem o nome de sua terra e seus costumes, recorrendo a eles sempre que houver um incidente. Assim aconteceu em Pisa, 100 anos depois de ser subjugada pelos florentinos. Mas, quando cidades ou províncias estão atreitas ao domínio de um príncipe e a estirpe dele se extingue, estando seus habitantes, por um lado, acostumados a obedecer, e por outro, não tendo eles o príncipe antigo, não chegarão a um acordo para escolher outro, e não saberão viver livres. Em virtude disso, pegarão em armas muito tardiamente, e assim, com mais facilidade, poderá um príncipe vencê-los e da província deles apoderar-se. Entretanto, as repúblicas têm mais vida, mais ódio, mais desejo de vingança. A memória da antiga liberdade não as deixa repousar. Por isso, o meio mais seguro é aniquilá-las ou habitá-las pessoalmente. Capítulo 6. Dos principados novos que se conquistam com as armas próprias e com a virtude. Ninguém se maravilhe se, ao falar dos principados totalmente novos, quanto ao príncipe e ao Estado, eu apresentar exemplos tão dilatados, porque caminhando os homens, quase sempre, por estradas abertas por outros, e procedendo em seus atos por imitações, como não podem galgar inteiramente os mesmos caminhos, nem alcançar a virtude daqueles a quem imitam, o prudente deverá seguir sempre os caminhos traçados pelos grandes homens e imitar aqueles que foram excelentes.
para que, embora não lhes alcancem a virtude, ao menos mantenham algum vestígio dela, e farão como os arqueiros judiciosos, que, parecendo-lhes o lugar almejado demasiado distante, e conhecendo a virtude de seus arcos, miram muito para o alto, não para que a flecha deles atinja tanta altura, mas para que ela, com a ajuda de tão elevada mira, alcance o que de fato eles almejavam. Digo então que quanto aos principados inteiramente novos, em que a um príncipe novo haverá maiores ou menores dificuldades para mantê-los, segundo a maior ou menor virtude daquele que os adquire, e porque esse evento de tornar-se de privado em príncipe pressupõe ou virtude ou fortuna. Parece que uma e outra dessas duas coisas atenuam, em parte, muitas dificuldades. Não é por menos que aquele que menos firmou-se na fortuna manteve-se mais. Torna-se ainda mais fácil a conquista quando o príncipe, por não ter outros estados, vê-se obrigado a habitar o novo, pessoalmente. Mas, para tratar daqueles que, por virtude própria, e não por fortuna, se tornaram príncipes, digo que os mais excelentes foram Moisés, Ciro, Rômulo, Teseu e outros semelhantes. E se de Moisés não devemos falar, por ter sido ele um mero executor das coisas que lhe eram ordenadas por Deus, devemos admirá-lo, contudo, pela graça que o fez digno de falar com Deus. Mas reputando-se Ciro e os outros que conquistaram ou fundaram reinos, todos são admiráveis, e se consideram suas ações e instituições particulares, não parecerão elas discrepantes das de Moisés, quem teve tão grande preceptor. E, examinando-se as ações e a vida deles, não se vê que tiveram outra fortuna além da ocasião, a qual lhes proporcionou matéria em que pudessem introduzir forma conveniente, e sem a ocasião, a virtude do ânimo deles ter-se-ia extinguido. E sem essa virtude, a ocasião teria sido vã. Foi, entretanto, preciso que Moisés encontrasse o povo de Israel escravizado e oprimido no Egito, para que esse povo, disposto a deixar o cativeiro, se dispusesse a segui-lo. Convinha que Rômulo não encontrasse espaço em Alba e fosse abandonado ao nascer, para tornar-se depois rei de Roma e fundador daquela pátria. Era preciso que Ciro encontrasse os persas descontentes do império dos Medas, e estes enfraquecidos e efeminados pela longa paz. Não podia Teseu demonstrar a sua virtude se não encontrasse dispersos os atenienses. Essas ocasiões, portanto, tornaram esses homens felizes, e a excelente virtude deles revelou-lhes a ocasião propícia para que a pátria deles se enobrecesse e se tornasse ditosa. Aqueles que, como eles, por meio da virtude se fizeram príncipes, adquirem o principado com dificuldade, mas com facilidade o mantêm. As dificuldades que têm, quando adquirem o principado, nascem, em parte, de novos ordenamentos e modos que são forçados a introduzir para estabelecer os seus estados e se assegurarem deles. E deve-se considerar que não há coisa mais difícil de tratar, nem mais duvidosa de alcançar, nem mais perigosa de se dirigir do que decretar o estabelecimento de novos ordenamentos. Porque aquele que os impõe terá por inimigo todos os que da velha ordem tiravam proveito, e por tépidos defensores, todos os que da nova se poderão aproveitar, mas que são fracos porque, de um lado, receiam os adversários que têm as leis a seu lado, e de outro, pelo fato de que os homens não creem seriamente nas coisas novas, enquanto não as veem como experiência concreta. Deduz-se, portanto, que os inimigos, sempre que tiverem oportunidade de atacar, o farão devotadamente, enquanto os outros se defenderão indolentemente, de modo que, junto a eles, tudo correrá perigo. É necessário, pois, querendo tratar bem desta parte,
examinar se esses inovadores dependem das próprias forças ou se dependem de outras, isto é, se para levarem adiante as suas obras dependem de exoração ou do uso da força. No primeiro caso, sempre fracassam e não realizam coisa alguma, mas quando dependem de si mesmos apenas e podem usar a força, muito raramente correm perigo. Por isso, todos os profetas armados venceram, enquanto os desarmados fracassaram. Porque, além das coisas ditas acima, a natureza dos povos é variada, pois é fácil persuadi-los, difícil é mantê-los em persuasão. Convém, portanto, que quando vierem a perdê-la, ela lhes seja imposta pela força. Moisés, Ciro, Teseu e Rômulo não teriam constrangido por tanto tempo a observação de suas constituições se estivessem desarmados. Algo semelhante aconteceu em nossos tempos ao Frei Jerônimo Savonarola, que não pôde manter o novo ordenamento estabelecido quando a multidão deixou de acreditar nele, pois não encontrou modo de manter a constância daqueles que nele haviam acreditado, nem de tornar crentes os descrentes. Por isso, tendo eles grande dificuldade em conduzir suas ações, depararam-se com os perigos do caminho e dependeram da virtude para superá-los. Depois de superado o perigo, quando passaram a ser venerados, e uma vez eliminados aqueles que lhes invejavam a qualidade, mantiveram-se poderosos, seguros, honrados e felizes. Quero sugestão a tão altos exemplos, outro de menor valor, embora da mesma espécie, e que bastará por todos os outros exemplos semelhantes. Hierão de Siracusa, este, de privado, tornou-se príncipe de Siracusa. Ele também não conheceu da fortuna, senão a ocasião, porque, estando os siracusanos assediados, fizeram dele capitão, e ele mostrou-se digno de tornar-se príncipe. E tão grande era a sua virtude, mesmo antes de ser príncipe, que dele se escreveu: Quod nihil illi derat ad regnandum praeter regnum. Ele extinguiu a antiga milícia e ordenou a nova. Deixou as amizades antigas e conquistou outras, e com amizades e soldados próprios, firmou os alicerces de seu edifício de tal maneira que, embora lhe houvesse custado muita fadiga erigi-lo, pouco trabalho teve para mantê-lo. Capítulo 6. Dos principados novos que se conquistam com as armas próprias e com a virtude. Ninguém se maravilhe se, ao falar dos principados totalmente novos, quanto ao príncipe e ao Estado, eu apresentar exemplos tão dilatados, porque caminhando os homens, quase sempre, por estradas abertas por outros, e procedendo em seus atos por imitações, como não podem galgar inteiramente os mesmos caminhos, nem alcançar a virtude daqueles a quem imitam, o prudente deverá seguir sempre os caminhos traçados pelos grandes homens e imitar aqueles que foram excelentes, para que, embora não lhes alcancem a virtude, ao menos mantenham algum vestígio dela, e farão como os arqueiros judiciosos, que, parecendo-lhes o lugar almejado demasiado distante, e conhecendo a virtude de seus arcos, miram muito para o alto, não para que a flecha deles atinja tanta altura, mas para que ela, com a ajuda de tão elevada mira, alcance o que de fato eles almejavam. Digo então que, quanto aos principados inteiramente novos, em que há um príncipe novo, haverá maiores ou menores dificuldades para mantê-los, segundo a maior ou menor virtude daquele que os adquire, e porque esse evento de tornar-se de privado em príncipe pressupõe ou virtude ou fortuna. Parece que uma e outra dessas duas coisas atenuam, em parte, muitas dificuldades. Não é por menos que aquele que menos firmou-se na
Fortuna manteve-se mais. Torna-se ainda mais fácil a conquista quando o príncipe, por não ter outros estados, vê-se obrigado a habitar o novo pessoalmente. Mas, para tratar daqueles que, por virtude própria e não por fortuna, se tornaram príncipes, digo que os mais excelentes foram Moisés, Ciro, Rômulo, Teseu e outros semelhantes. E se de Moisés não devemos falar, por ter sido ele um mero executor das coisas que lhe eram ordenadas por Deus, devemos admirá-lo, contudo, pela graça que o fez digno de falar com Deus. Mas reputando-se Ciro e os outros que conquistaram ou fundaram reinos, todos são admiráveis, e se consideram suas ações e instituições particulares, não parecerão elas discrepantes das de Moisés, quem teve tão grande preceptor. E, examinando-se as ações e a vida deles, não se vê que tiveram outra fortuna além da ocasião, a qual lhes proporcionou matéria em que pudessem introduzir forma conveniente, e sem a ocasião, a virtude do ânimo deles ter-se-ia extinguido. E sem essa virtude, a ocasião teria sido vã. Foi, entretanto, preciso que Moisés encontrasse o povo de Israel, escravizado e oprimido no Egito, para que esse povo, disposto a deixar o cativeiro, se dispusesse a segui-lo. Convinha que Rômulo não encontrasse espaço em Alba e fosse abandonado ao nascer, para tornar-se depois rei de Roma e fundador daquela pátria. Era preciso que Ciro encontrasse os persas descontentes do império dos Medas, e estes enfraquecidos e efeminados pela longa paz. Não podia Teseu demonstrar a sua virtude se não encontrasse dispersos os atenienses. Essas ocasiões, portanto, tornaram esses homens felizes, e a excelente virtude deles revelou-lhes a ocasião propícia para que a pátria deles se enobrecesse e se tornasse ditosa. Aqueles que, como eles, por meio da virtude se fizeram príncipes, adquirem o principado com dificuldade, mas com facilidade o mantêm. As dificuldades que têm, quando adquirem o principado, nascem, em parte, de novos ordenamentos e modos que são forçados a introduzir para estabelecer os seus estados e se assegurarem deles. E deve-se considerar que não há coisa mais difícil de tratar, nem mais duvidosa de alcançar, nem mais perigosa de se dirigir do que decretar o estabelecimento de novos ordenamentos. Porque aquele que os impõe terá por inimigo todos os que da velha ordem tiravam proveito, e por tépidos defensores, todos os que da nova se poderão aproveitar, mas que são fracos porque, de um lado, receiam os adversários que têm as leis a seu lado, e de outro, pelo fato de que os homens não creem seriamente nas coisas novas, enquanto não as veem como experiência concreta. Deduz-se, portanto, que os inimigos, sempre que tiverem oportunidade de atacar, o farão devotadamente, enquanto os outros se defenderão indolentemente, de modo que, junto a eles, tudo correrá perigo. É necessário, pois, querendo tratar bem desta parte, examinar se esses inovadores dependem das próprias forças ou se dependem de outras, isto é, se para levarem adiante as suas obras dependem de exortação ou do uso da força. No primeiro caso, sempre fracassam e não realizam coisa alguma, mas quando dependem de si mesmos apenas e podem usar a força, muito raramente correm perigo. Por isso, todos os profetas armados venceram, enquanto os desarmados fracassaram. Porque, além das coisas ditas acima, a natureza dos povos é variada, pois é fácil persuadi-los, difícil é mantê-los em persuasão. Convém, portanto, que quando vierem a perdê-la, ela lhes seja imposta pela força. Moisés, Ciro, Teseu e Rômulo não teriam constrangido por tanto tempo a observação de suas constituições se estivessem desarmados. Algo semelhante aconteceu em nossos tempos,
ao Frei Jerônimo Savonarola, que não pôde manter o novo ordenamento estabelecido quando a multidão deixou de acreditar nele, pois não encontrou modo de manter a constância daqueles que nele haviam acreditado, nem de tornar crentes os descrentes. Por isso, tendo eles grande dificuldade em conduzir suas ações, depararam-se com os perigos do caminho e dependeram da virtude para superá-los. Depois de superado o perigo, quando passaram a ser venerados, e uma vez eliminados aqueles que lhes invejavam a qualidade, mantiveram-se poderosos, seguros, honrados e felizes. Quero sugestão a tão altos exemplos, outro de menor valor, embora da mesma espécie, e que bastará por todos os outros exemplos semelhantes. Hierão de Siracusa. Este, de privado, tornou-se príncipe de Siracusa. Ele também não conheceu da fortuna senão a ocasião, porque, estando os siracusanos assediados, fizeram dele capitão, e ele mostrou-se digno de tornar-se príncipe. E tão grande era a sua virtude, mesmo antes de ser príncipe, que dele se escreveu: Quod nihil illi derat ad regnandum praeter regnum. Ele extinguiu a antiga milícia e ordenou a nova. Deixou as amizades antigas e conquistou outras, e com amizades e soldados próprios, firmou os alicerces de seu edifício de tal maneira que, embora lhe houvesse custado muita fadiga erigi-lo, pouco trabalho teve para mantê-lo. Capítulo 7. Dos principados novos que se adquirem com as armas e a fortuna alheias. Aqueles que se transformam de privados em príncipes, por graça da fortuna apenas, conseguem-no com pouca fadiga, mas com muita se mantêm, e não encontram percalços no caminho, porque por eles passam velozmente. Mas todas as dificuldades surgem quando chegam ao destino. São eles aqueles a quem um estado é concedido, ou por dinheiro, ou por graça de quem o concede. Assim aconteceu a muitos, na Grécia, nas cidades da Jônia e do Helesponto, onde foram feitos príncipes por Dário, para maior segurança e maior glória dele. E assim acontecia aos imperadores de Roma, que de privados ascendiam ao império por meio da corrupção dos soldados. Sustentavam-nos somente a vontade e a fortuna dos que os tornaram grandes, que são duas coisas muito volúveis e instáveis. Não conhecem e não podem conservar a dignidade alcançada. Não conhecem porque, não sendo homens de grande espírito e virtude, tendo vivido sempre na condição de privados, não é lógico que saibam comandar. Não podem, porque não dispõem de forças que se mantenham amigas e fiéis a eles. Além disso, os estados que repentinamente aparecem, como todas as coisas da natureza que prestes nascem e se desenvolvem, não chegam a ter raízes firmes e ramificações suficientes para resistir à primeira tempestade, a menos que os que se fizeram príncipes de repente, como dissemos, aprendam logo a conservar a virtude depositada em suas mãos pela fortuna e saibam construir depois os alicerces que outros construíram antes de se tornarem príncipes. Quero de um e de outro, desses modos mencionados de tornar-se príncipe, por virtude ou por fortuna, apresentar dois exemplos que ainda conservamos na memória: Francisco Sforza e César Borgia. Francisco, pelos meios devidos e por uma grande virtude, de privado tornou-se duque de Milão, e o que a duras penas conquistara, com pouca fadiga manteve. Por outro lado, César Borgia, chamado de Duque Valentino pelo povo, adquiriu o estado graças à boa fortuna do pai, e com a perda deste, perdeu aquele
não obstante tivesse usado todo o engenho e feito de tudo o que um homem prudente e virtuoso poderia fazer a fim de criar raízes nos estados que as armas e a fortuna alheias lhe haviam concedido. Porque, como se disse anteriormente, quem não prepara os fundamentos antes, com uma grande virtude pode prepará-los depois, embora com muito esforço do arquiteto e perigo para o edifício. Se considerarmos todos os progressos do Duque, veremos os profundos alicerces construídos por ele para seu futuro poderio. Não julgo supérfluo discorrer acerca deles, pois não conheço preceitos melhores para um novo príncipe do que o exemplo das ações daquele duque. Mas, se os meios por ele empregados não lhe foram apropriados, não o será por culpa dele, porque nasceu de uma extraordinária e extrema malignidade de fortuna. Alexandre VI, quando desejou engrandecer o duque seu filho, contava com muitas dificuldades presentes e futuras. Primeiro, não via como fazer do filho senhor de nenhum estado que não fosse da igreja, e sabia que, se pretendesse apoderar-se do que era da igreja, o duque de Milão, e os venezianos não lhe o permitiriam, pois Faenza e Rimini estavam havia muito sob a proteção dos venezianos. Além disso, via as armas da Itália, sobretudo as de que poderia servir-se, nas mãos daqueles que deviam temer a grandeza do Papa. Não podia confiar nelas por estarem todas nas mãos dos Orsínis, dos Colonnas e dos cúmplices deles. Era, portanto, necessário que se perturbasse aquela ordem e que se desordenasse aqueles estados para de parte deles apoderar-se com segurança. O que lhe foi fácil, porque os venezianos, movidos por outras razões, haviam chamado os franceses de novo à Itália, ao que o Papa não se opôs, e até mesmo facilitou ao dissolver o antigo matrimônio do rei Luís. Passou então o rei à Itália com a ajuda dos venezianos e o consentimento de Alexandre, e mal chegavam a Milão, o Papa conseguia dele novos homens para a empresa da Romanha, a qual foi concedida ao rei para aumentar-lhe a reputação. Havendo o duque ocupado a Romanha e vencido os Colonnas, querendo manter a conquista e seguir avante, duas coisas o impediam. Uma, seus exércitos não lhe pareciam fiéis. A outra era a vontade da França, isto é, que lhe faltasse o exército dos Orsínis, do qual se valera antes e não apenas o impedisse de novas conquistas, como também lhe tirasse o que já havia conquistado e que o rei lhe fizesse o mesmo. Dos Orsínis teve a confirmação quando, depois da expugnação de Faenza, ao atacar em Bolonha, o duque viu com que frieza se meteram ao ataque, e do rei conheceu o ânimo, quando, depois da tomada do ducado de Urbino, ao assaltar a Toscana, o rei o fez desistir da captura. Por isso, o duque deliberou não depender mais das armas e da fortuna alheias, e a primeira coisa que fez foi enfraquecer o partido dos Orsínis e dos Colonnas em Roma. Atraiu todos os gentis homens deles, fazendo os gentis homens seus, pagando a estes altos proventos e honrando-os, segundo as suas qualidades, com condutas e governos, de modo que, em poucos meses, a afeição deles pelos antigos senhores se extinguiu e se voltou toda para o duque. Depois disso, esperou a ocasião para aniquilar os chefes dos Orsínis, tendo já dispersos da casa de Colonna. A ocasião lhe era boa, e ele a usou melhor, porque, vendo os Orsínis, tardiamente, que a grandeza do duque e da igreja significava a ruína deles, organizaram uma dieta em Magione, na Perúcia. Dessa dieta nasceram a revolta de Urbino, os tumultos da Romanha e infinitos perigos para o duque, que a todos superou com a ajuda dos franceses, e tendo recuperado o prestígio, não se fiando na França, nem em outras forças externas, para não ter de afrontá-las,
voltou-se para a astúcia e soube tão bem dissimular o seu espírito que os próprios Orsines, com a mediação do Sr. Paulo, cuja amizade tudo fez o duque para assegurar, dando-lhe dinheiro, roupas e cavalos, reconciliaram-se com ele, tanto que a estultícia deles os levou a Sinigália até as mãos do duque. Eliminados então esses chefes e conquistados como amigos os antigos partidários deles, havia o duque assentado muito bem os alicerces de seu poder. Possuía toda a Romanha, com o ducado de Urbino, parecendo-lhe, sobretudo, ter conquistado a amizade da Romanha. E todos aqueles povos que começavam a experimentar o bem que dele haviam recebido, e porque essa parte é digna de nota e de ser imitada por outros, não a quero deixar de lado. Tendo o duque tomado a Romanha, encontrou-a dominada por senhores impotentes que expoliaram os seus súditos com mais avidez do que os haviam governado, promovendo entre eles a desunião em lugar da união, tanto que aquela província era toda cheia de latrocínios, de brigas e de todo tipo de delinquência. Por isso o duque julgou ser necessário, para torná-la pacífica e obediente ao braço real, dar-lhes bom governo. Para ele, propôs o senhor Ramiro de Orco, homem cruel e expedito, ao qual deu plenos poderes. Em pouco tempo, este a tornou pacífica e unida, com grande reputação. Depois, o duque julgou que não era necessária tão excessiva autoridade, pois poderia tornar-se odiosa, e propôs um tribunal civil no centro da província, presidida por um juiz, no qual cada cidade tinha o seu advogado. E porque sabia que os rigores passados produziram certo ódio, para purgar os ânimos daqueles povos e conquistá-los totalmente, quis demonstrar que, se houvera alguma crueldade, não nascera dele, mas da natureza acerba do ministro. Aproveitando-se da ocasião, certa manhã, em Cesena, mandou-o cortar em dois na praça, com um cepo e uma faca ensanguentada ao lado. A ferocidade do espetáculo deixou o povo, a um tempo, satisfeito e estupefato. Mas voltemos de onde partimos. Digo que, encontrando-se o duque, muito poderoso e, em parte, seguro contra os perigos presentes, por se ter armado ao seu modo e ter, em boa parte, aniquilado as armas que, vizinhas, pudessem incomodá-lo, restava-lhe, para seguir com suas conquistas, o respeito do rei da França, porque sabia que o rei, apercebendo-se tardiamente do erro que cometera, não as aceitaria, e começou, por isso, a buscar novas amizades e a agastar-se com a França na incursão que os franceses fizeram ao reino de Nápoles contra os espanhóis que assediavam Gaeta. A intenção dele era garantir-se contra eles, o que logo teria conseguido se Alexandre vivesse. E estas foram as suas ações quanto às coisas presentes. Mas quanto às futuras, ele receava, primeiro, que um novo sucessor da igreja não lhe fosse amigo e procurasse tirar-lhe aquilo que Alexandre lhe havia dado. Procurou assegurar-se contra isso de 4 modos. Primeiro, extinguir o sangue de todos aqueles senhores a que havia expoliado para negar ao Papa o desejo de os restaurar. Segundo, conquistar todos os gentis homens de Roma, como foi dito, para poder, com a ajuda deles, frear os intentos do Papa. Terceiro, atrair o colégio para, se o mais que pudesse. Quarto, adquirir tanto poder antes que o Papa morresse, que pudesse por si mesmo resistir a um primeiro ímpeto. Dessas 4 coisas, até a morte de Alexandre, ele havia realizado 3. Aí a 4ª não completara. Dos senhores expoliados, matou tantos quantos pôde juntar, e pouquíssimos se salvaram. Aos gentis homens romanos já os havia conquistado, e no colégio tinha muito grande partido.
E quanto às novas aquisições, havia desejado tornar-se senhor da Toscana, possuindo já a Perúsia e o Piombino, e de Pisa havia assumido a proteção. E como não tivesse que se incomodar com a França, e não voltaria a ter, por já haverem sido os franceses expoliados do reino de Nápoles pelos espanhóis, de modo que uns e outros dele necessitavam comprar a amizade, lançar-se-ia sobre Pisa. Depois disso, Lucca e Siena cederiam rapidamente, parte por inveja aos florentinos, parte por medo. Para os florentinos não havia o que fazer. Se tivesse sucesso, o que podia ter, logrado no ano mesmo em que Alexandre morrera, reuniria tantas forças e tamanha reputação que por si mesmo ter-se-ia ele mantido, não tendo mais que depender da fortuna e das forças alheias, mas do próprio poder e da própria virtude. Mas Alexandre morreu 5 anos depois que o filho começara a desembainhar a espada, deixou-o apenas com o estado da Romanha, consolidado, e todos os outros pelos ares, entre 2 poderosos exércitos inimigos, e doente de morte. Mas havia no duque tamanho ímpeto e virtude, e tão bem sabia como conquistar e arruinar os homens, e tão firmes eram os alicerces que construíra em tão pouco tempo, que se não fora por aqueles 2 exércitos, ou se ele não estivesse doente, ter-se-ia mantido sem nenhuma dificuldade. Que os seus alicerces eram firmes, provou o fato de a Romanha ter esperado por ele mais de 1 mês. Em Roma, ainda que meio vivo, ficou seguro. E apesar de os Baliones, Viteles e Orsines terem ido a Roma, não puderam fazer nada contra ele. Se não pôde fazer papa quem ele queria que fosse, pelo menos conseguiu que não o fosse quem ele não queria. Mas se a morte de Alexandre estivesse são, tudo lhe seria fácil. Ele me disse, no dia em que Júlio II foi eleito, que tinha pensado no que poderia suceder à morte do pai. Para tudo encontrava remédio, mas não pensara nunca que no dia da morte do pai, ele próprio pudesse estar para morrer. Tendo eu então coligido todas as ações do duque, não poderia censurá-lo. Pelo contrário, parece-me que suas ações devem ser imitadas por todo aquele que, pela fortuna e com as armas dos outros, alcançou o poder. Porque ele, tendo o ânimo tão grande e a intenção tão elevada, não se podia conduzir de outro modo, e apenas se opôs aos seus desígnios a brevidade da vida de Alexandre e a doença. Quem julga, pois, necessário, no seu novo principado, assegurar-se contra os inimigos, conquistar amigos, vencer pela força ou pela perfídia, fazer-se amar e temer pelos povos, ser seguido e reverenciado pelos soldados, exterminar aqueles que o podem ou devem ofender, inovar com novos ordenamentos as instituições arcaicas, ser severo e grato, magnânimo e liberal, extinguir a milícia infiel e criar uma nova, manter a amizade dos reis e dos príncipes, de maneira que ou o beneficiem sem interesse, ou o afrontem com respeito. Não poderá encontrar exemplos mais recentes do que as ações daquele homem. Apenas podemos censurá-lo por sua conduta na escolha de Júlio para pontífice, a qual foi errada, porque, como foi dito, se não podia fazer um papa ao seu modo, ao menos devia lograr que não fosse papa quem ele não queria que fosse, e nunca podia ter concedido que ascendesse ao papado nenhum dos cardeais a quem ofendera, ou que, tornado papa, viesse a temê-lo, porque os homens ofendem ou por medo ou por ódio. Aqueles a quem havia ofendido eram, entre outros, São Pedro, Advíncula, Colonna, São Jorge e Ascânio. Todos os outros tornados papas tinham por que temê-lo, exceto o cardeal de Rouen e os espanhóis. Estes, por afinidade e obrigações. Aquele pelo poder, tendo ao seu lado o reino da França. Portanto, o duque, diante disso, devia tornar papa um espanhol, e não podendo, devia consentir que fosse o cardeal de Rouen, e não São
Pedro Advíncula. Engana-se quem acredita que aos grandes homens os benefícios novos fazem esquecer as injúrias antigas. Errou, portanto, o Duque nessa escolha, e esse engano foi a razão de sua última ruína. Capítulo 8. Dos que chegaram ao Principado pela perfídia. Mas porque há ainda dois modos de tornar-se de privado em príncipe, que não podem ser atribuídos totalmente à fortuna ou à virtude, não devo deixá-los de lado, ainda que do último se possa falar mais detidamente quando se tratar das repúblicas. Esses dois modos são: quando por algum meio celerado ou nefário chega-se ao principado, ou quando um cidadão privado torna-se príncipe de sua pátria pelo favor de outros cidadãos. E falando do primeiro modo, mostrar-se-ão dois exemplos, um antigo e outro moderno, sem se entrar, contudo, no mérito dessa parte, pois julgo que bastem, a quem precisar, imitá-los. Agáthocles da Sicília, homem não apenas de privado, mas também de ínfima e abjeta condição, fez-se rei de Siracusa. Filho de oleiro, sempre levou em todas as fases da vida uma existência acelerada, mas exerceu todas suas perfídias com tamanha virtude de alma e de corpo, que na milícia galgou todos os degraus, chegando a ser pretor de Siracusa. Nesse posto, deliberou tornar-se príncipe e manter, com violência e sem obrigação a ninguém, aquilo que por acordo lhe tinha sido concedido. Para tanto, entendeu-se com Amílcar, o cartaginês, o qual com seus exércitos militava na Sicília, e reuniu em uma manhã o povo e o Senado de Siracusa como se tivessem que deliberar assuntos pertinentes à República, e com um sinal combinado, fez com que seus soldados matassem todos os senadores e os mais ricos do povo. Mortos estes, ocupou e conservou o principado daquela cidade sem nenhuma contestação civil. E, ainda que fora 2 vezes vencido e, por fim, assediado, não apenas pôde defender a sua cidade, como também, deixando parte de sua gente sitiada com outra parte, atacou a África. Em pouco tempo, liberou Siracusa do assédio e levou os cartagineses a um estado tão grande de penúria que estes se viram na necessidade de entrar em acordo com ele e conformar-se com a possessão da África, deixando para Agáthocles a Sicília. Quem considerar, portanto, essas ações e essa existência, nada, ou muito pouco, encontrará quem possa ser atribuído à fortuna, porque, como se disse antes, não foi pelo favor de ninguém, mas por sua ascensão na milícia, conseguida à custa de 1000 sacrifícios e perigos, que ele alcançou o principado. E depois, com diversas decisões audaciosas e arriscadas, manteve-o. Não se pode, por outro lado, dizer que seja virtude matar os próprios cidadãos, trair os amigos, não ter fé, não ter piedade, nem religião. Desse modo, pode-se conquistar um império, mas não se pode atingir a glória, porque, se considerar a virtude de Agáthocles em entrar e sair de perigos, e sua grandeza de ânimo em suportar e superar adversidades, não se verá porque ele seria julgado inferior a qualquer outro excelente capitão. Contudo, pela sua crueldade feroz e desumanidade, e pelas suas inúmeras perfídias, não se consente que ele seja celebrado entre os homens mais ilustres. Não se pode, portanto, atribuir à fortuna ou à virtude aquilo que, sem uma nem outra, foi por ele conseguido. Nos nossos tempos, quando reinava Alexandre VI Liverotto de Fermo, tendo ficado órfão muito jovem, foi criado pelo tio materno,
João Fogliani, e no início da juventude, confiado a Paulo Vitelli, para que se aperfeiçoasse e alcançasse um excelente posto na milícia. Depois que Paulo morreu, Liverotto colocou-se ao serviço de Vitellozzo, irmão de Paulo. Em brevíssimo tempo, por ser engenhoso e de ânimo vivo, tornou-se o primeiro homem da milícia. Mas parecendo-lhe uma coisa servil, andar sob ordens de outro, e com a ajuda de alguns cidadãos de Fermo, aos quais era mais cara a servidão do que a liberdade de sua pátria, e com o favor de Vitellozzo, pensou em ocupar Fermo. Escreveu então a João Fogliani dizendo-lhe que, tendo estado muitos anos fora de casa, queria ver a ele e também a sua cidade e ter uma ideia geral do seu patrimônio. E, como não havia trabalhado por mais nada do que para conquistar a honra e para que os seus cidadãos vissem que ele não havia gastado o tempo em vão, queria chegar honrado e acompanhado por 100 amigos e servidores a cavalo. Pediu também ao tio que ordenasse aos cidadãos de Fermo para que o recebessem com honra, porque isso não apenas dava honra a ele, mas também ao tio que o educara. Não deixou o tio de atender em nada ao sobrinho, e sendo ele recebido pelos povos de Fermo com todas as honras, hospedou-se em suas casas, onde, depois de haver repousado alguns dias, organizou em segredo aquilo que para a sua futura perfídia era necessário. Organizou um banquete solene para o qual convidou João Fogliani e todos os homens importantes de Fermo. Terminado o banquete e todas as distrações que alegram esses acontecimentos, Liverotto, maliciosamente, passou a tratar de certos assuntos importantes, falando da grandeza do Papa Alexandre e do filho César, e das empresas realizadas por eles. João e os outros responderam às suas reflexões, e ele de repente levantou-se e disse que aqueles assuntos deviam ser tratados em local mais discreto. Retirou-se para um aposento. João e os cidadãos o acompanharam. Mal se sentaram, saíram soldados de diversos lugares escondidos e mataram João e todos os outros. Depois desse homicídio, Liverotto montou no cavalo, percorreu toda a cidade e assediou o palácio do magistrado supremo de tal forma que, por medo, os magistrados foram obrigados a obedecê-lo e formar um governo, do qual ele se tornou príncipe. Depois de ter mandado matar todos os descontentes que o poderiam prejudicar, fortaleceu-se de tal forma com novas normas civis e militares que, durante o período de 1 ano em que governou, se estabeleceu com segurança na cidade de Fermo e fez-se temido por todos os vizinhos. Teria sido difícil aniquilá-lo, como fora com Agatocles, senão se tivesse deixado enganar por César Borgia, quando este, como foi dito, atraiu os Orsines e os Vitellis para Sinigália. Foi lá que, 1 ano depois de haver cometido parricídio, morreu estrangulado com Vitellozzo, mestre das suas virtudes e perfídias. Alguém poderia questionar como Agatocles e alguns de seus semelhantes, depois de tantas traições e crueldades, puderam viver seguros por muito tempo em sua pátria e defender-se dos inimigos externos, sem que os cidadãos não conspirassem contra eles, enquanto tantos outros, mediante a crueldade, não conseguiram, nem em tempos de paz, manter o Estado, nem nos tempos duvidosos de guerra. Creio que isso resulte do bom ou do mau emprego da crueldade. Bem empregadas podem chamar-se aquelas, se do mal for lícito falar bem, que se fazem de uma só vez por necessidade de segurança e depois se abandona, convertendo-se elas, o mais possível, em benefício dos súditos. Mal empregadas são as que, ainda que a princípio sejam poucas, com o tempo crescem, ao invés de definharem. Aqueles que observam o primeiro modo podem, com a ajuda de Deus e dos homens, encontrar algum remédio para seu estado, como aconteceu com Agatocles,
Quanto aos outros, é impossível que se mantenham. É de se notar aqui que, ao se apoderar de um estado, o invasor deve pensar em todas as ofensas que lhe é necessário cometer e fazê-las todas de uma vez para não ter de renová-las a cada dia, e desse modo, não as inovando, pode tranquilizar os homens e conquistá-los com benefícios. Quem faz de outro modo, ou por timidez ou por desacerto, precisa estar sempre com a faca na mão, não poderá nunca confiar em seus súditos, pois estes, devido às constantes injúrias que sofrem, não podem naquele confiar. As injúrias devem ser feitas todas de uma vez, pois, sendo suportadas por menos tempo, são menos amargas. Os benefícios se devem fazer a pouco e pouco, para que sejam mais bem saboreados. Um príncipe deve, acima de tudo, viver com os seus súditos de modo que nenhum acidente, mau ou bom, o faça oscilar. Pois aparecendo as necessidades em tempos adversos, não terá ele tempo de fazer o mal, e o bem que fizer não o beneficiará, pois o julgarão forçado e não lhe serão gratos por ele. Capítulo 9 do Principado Civil. Mas, voltemo-nos para outra parte. Quando um cidadão privado, não por perfídia ou outra violência intolerável, mas pelo favor dos outros cidadãos, torna-se príncipe de sua pátria, o que se pode chamar de principado civil, para cuja aquisição não concorrem grande virtude nem grande fortuna, mas antes uma astúcia afortunada. Alcança-se esse principado pelo favor do povo ou dos grandes, porque em todas as cidades se encontram esses dois humores distintos, que surgem da aversão dos povos de serem comandados e oprimidos pelos grandes, e dos desejos dos grandes de comandarem e oprimir o povo. E desses dois apetites diferentes, nasce nas cidades um destes três efeitos: principado, liberdade ou licenciosidade. O principado promana, ou do povo ou dos grandes, segundo essa ocasião se ofereça a uma ou outra dessas partes. Porque os grandes, vendo que não podem resistir ao povo, voltam a um deles boa reputação e o fazem príncipe para poder, sob a sombra dele, saciar os próprios apetites. O povo, de sua parte, vendo que não pode resistir aos grandes, dirige a alguém a boa reputação e faz dele príncipe, para ser, com a autoridade desse príncipe, defendido. Aquele que chega ao principado com a ajuda dos grandes mantém-se com mais dificuldade do que aquele que chega com a ajuda do povo, porque se vê príncipe em meio a tantos que se lhe assemelham, e por isso não os pode nem comandar, nem manejar a seu modo. Mas aquele que chega ao principado com o favor popular, lá se encontra sozinho, e não há ninguém, ou há pouquíssimos, à sua volta, que não se disponham a obedecê-lo. Além disso, não se alcança, com honestidade e sem a injúria dos outros, a satisfação dos grandes, e sim a do povo, cujo desejo é mais honesto que o dos grandes, porque os grandes almejam a opressão, enquanto o povo, a não ser oprimidos, ademais do povo inimigo, um príncipe não poderá jamais assegurar-se, porque são muitos, mas dos grandes poderá, por serem poucos. O pior que pode esperar um príncipe do povo inimigo é ser abandonado por ele. Mas dos grandes inimigos, não apenas deve temer o desamparo, mas ainda que lhe enfrentem, porque tendo eles mais argúcia e sendo mais ardilosos, sempre tem tempo de salvaguardar-se, procurando abrigo junto àquele que esperam que vença. O príncipe é obrigado ainda a viver sempre com aquele mesmo povo, mas pode passar bem sem os grandes, podendo fazê-los e desfazê-los todos os dias, criando-lhes e tirando-lhes a reputação, conforme o seu agrado. E para esclarecer melhor essa parte, digo que os grandes podem ser examinados principalmente de dois modos: ou se comportam de tal
forma que seu proceder o sujeita em tudo à fortuna do príncipe, ou se comportam de outra maneira. Os que se sujeitam e não são rapaces devem ser honrados e amados. Os que não se sujeitam devem ser examinados de dois modos: ou fazem isso por pusilanimidade ou por defeito natural do espírito. Neste caso, o príncipe deve servir-se deles, sobretudo dos bons conselheiros, porque na prosperidade o exaltam e na adversidade não há de temê-los. Mas quando não se obrigam por artimanha ou por ambição, é sinal de que pensam mais neles do que no príncipe. E daqueles deve o príncipe proteger-se e temer como se fossem inimigos declarados, porque sempre na adversidade ajudarão a arruiná-lo. Deve, portanto, aquele que se tornou príncipe mediante o favor do povo manter-se seu amigo, o que lhe será fácil, pois o povo só deseja não ser oprimido. Mas aquele que, contra o povo, torna-se príncipe com o favor dos grandes, deve antes de mais nada procurar conquistar o povo, o que lhe será fácil se o tomar sob a sua proteção. E porque os homens, quando recebem o bem daqueles de quem esperavam o mal, são mais gratos aos seus benfeitores, o povo será mais benévolo ao príncipe do que seria se o príncipe chegasse ao poder pelos favores do povo, e poderá o príncipe conquistá-lo de muitas maneiras. Mas como elas variam segundo as circunstâncias e, portanto, não tem regra certa, delas não tratarei. Concluo apenas que a um príncipe é necessário ter a amizade do povo, senão, na adversidade, não haverá remédio. Nabis, príncipe dos espartanos, suportou o assédio de toda a Grécia e de um exército romano vitorioso, e defendeu contra eles a sua pátria e o seu estado, e lhe bastou apenas, sobrevindo o perigo, assegurar-se contra poucos. Se ele tivesse tido o povo inimigo, isso não lhe teria bastado. E não venham rebater essa minha opinião com aquele provérbio banal: quem se apoia no povo, firma-se na lama, porque isso é verdade, quando um cidadão privado faz dessa ideia seu fundamento e acaba acreditando que o povo o liberta quando oprimido pelos inimigos ou pelos magistrados. Nesse caso, poderia encontrar-se frequentemente enganado, como os Gracos em Roma e o senhor Jorge Scali em Florença. Mas se o príncipe que se apoia no povo tem capacidade de comando, é homem de coragem que não receia a adversidade. E a ele não falta desenvoltura, com sua disposição de espírito e com as ordens que der, manterá o ânimo de todos e jamais será traído pelo povo. Dessa forma, parecerá ter construído sobre bons alicerces. Costumam esses principados incorrer em perigo quando mudam de um governo civil para um absoluto, porque esses príncipes ou comandam por eles mesmos ou por meio de magistrados. Neste caso, a situação deles é mais débil e arriscada, porque dependem totalmente da vontade dos cidadãos prepostos à magistratura, os quais, sobretudo em tempos adversos, podem arruiná-los com grande facilidade, voltando-se contra eles ou deixando de obedecê-los. E o príncipe não estará pronto diante dos perigos a assumir uma autoridade absoluta, porque os cidadãos e os súditos, que costumam receber as ordens dos magistrados, não se sentem inclinados, em circunstâncias de crise, a obedecer às ordens dele, e terá sempre, em tempos duvidosos, poucas pessoas nas quais se possa firmar. Porque tal príncipe não deve fundamentar-se no que vê em tempos tranquilos, quando os cidadãos precisam do Estado, porque então todos correm, todos prometem, e cada um quer morrer por ele, enquanto a morte está longe. Mas nos tempos adversos, quando o Estado precisa dos cidadãos, nessa hora se encontram poucos. E essa experiência é tanto mais perigosa, porque só pode ser realizada uma vez,
Por isso, um príncipe sábio deve pensar em um modo pelo qual os cidadãos, sempre e em todas as circunstâncias, precisem do Estado e dele, e depois, estes sempre lhe serão fiéis. Capítulo 10. De que modo se devem medir as forças de todos os principados? Convém ter presente, ao examinarem-se as qualidades desses principados, outra consideração, isto é, se um príncipe tem um estado tão forte que possa, precisando, reger-se por si mesmo, ou se tem sempre necessidade de ser defendido por outros. E para esclarecer melhor essa parte, digo como julgo aqueles que podem reger-se por si sós e que podem, ou por abundância de homens ou de dinheiro, reunir um exército justo e fazer jornada contra qualquer um que venha a atacá-lo. E julgo também aqueles que sempre necessitam de outrem, que não podem comparecer em campanha contra o inimigo, mas precisam refugiar-se dentro dos próprios muros e protegê-los. Sobre o primeiro caso, já se discorreu, e voltaremos a falar dele quando for preciso. Sobre o segundo caso, não se pode dizer mais nada, mas exortar os príncipes para que fortifiquem e aprovisionem suas cidades, não se preocupando demasiadamente com o território. E aquele que tiver bem fortificada a sua terra, e se comportado com seus súditos, como já dissemos antes, e voltaremos a dizer, apenas com grande cautela será atacado, porque os homens são avessos às empresas em que se encontram dificuldades e não podem encontrar facilidade atacando aquele que tem a cidade fortalecida e que não é odiado pelo povo. As cidades da Magna Germânia são libérrimas, possuem poucas glebas e obedecem ao imperador quando querem, e não temem nem a ele, nem a outro poderoso que tenham próximo, porque são de tal modo fortificadas que todos pensam ser tarefa custosa e difícil expugná-las, porque todas são providas de muralhas e de fossos, têm artilharias em tamanho suficiente, têm sempre em suas cavas de coisas para beber e comer, e queimar durante um ano, e além disso, para manter a plebe bem alimentada e sem perda do bem público, tem sempre o quanto basta para poder, durante um ano, dar a ela trabalho naquelas atividades cruciais e vitais para a cidade e nas indústrias de que o povo se sustenta. Levam ainda os exercícios militares em boa consideração e tem muitas regras para mantê-los. Um príncipe, então, que tenha uma cidade forte e não se deixe odiar, não poderá ser atacado. Mas se o fosse, quem o atacasse partiria com vergonha, porque as coisas do mundo são tão variadas que é quase impossível que alguém pudesse, com os exércitos, ficar um ano ocioso a assediá-lo. E a quem replicar que o povo que tem suas possessões fora dos muros não suportará vê-las queimar, e que o longo assédio e o interesse próprio farão com que deixem de amar o príncipe, respondo que um principado prudente e corajoso supera sempre todas essas dificuldades, ora dando aos súditos esperança de que o mal não perdurará, ora fazendo-os temer a crueldade do inimigo, ora garantindo-se com destreza contra aqueles que lhe pareçam atrevidos demais. Além disso, o inimigo deve, logicamente, queimar e arruinar o território no princípio, quando o ânimo dos homens ainda está aceso e eles dispostos para a defesa. Por isso, com menor razão, deve o príncipe recear, porque depois de algum dia, quando os ânimos já estiverem frios, o mal estará consumado e aceito, e não haverá remédio. E então, os homens, mais ainda, ficarão unidos a seu príncipe, pois para a defesa dele, viram suas casas ser queimadas, acreditando que o príncipe a eles estará obrigado. E a natureza dos homens é aquela de sentirem-se obrigados, tanto pelos benefícios que fazem, como pelos que recebem. Portanto,
Considerando bem todas essas coisas, não será difícil para um príncipe prudente manter firme, antes e depois, o ânimo de seus cidadãos durante o assédio, se não faltar alimentos e munições.